escondido e tão presente. O perfeito perceber na criação. Esposo tão sonhado, esposo tão bonito, Jesus. Se o vento desenhasse o que vejo em adoração, o mundo inteiro sentiria por inteiro minha paixão. Esposo tão sonhado, esposo tão bonito, Jesus. Se o vento desenhasse o que vejo em adoração, o mundo inteiro sentiria por inteiro minha paixão. Esposo tão sonhado, esposo tão bonito, Jesus. Jesus, esposo tão sonhado, esposo tão bonito, esposo tão amado, Jesus, esposo tão sonhado, Tão sonhado, esposo tão bonito, esposo tão amado. Cante o nome dele. Jesus, esposo tão sonhado, canta. Esposo tão sonhado, esposo tão bonito, canta pra ele. Esposo tão bonito, esposo tão amado, esposo tão amado. Jesus, cante o nome dele. Jesus, esposo tão sonhado, esposo tão sonhado, esposo tão bonito, esposo tão bonito, esposo tão amado, esposo tão amado. Se o vento desenhasse o que vejo em adoração, o mundo inteiro sentiria por inteiro minha paixão. esposo tão sonhado, esposo tão bonito, Jesus. Se o vento desenhasse o que vejo em adoração, o mundo inteiro sentiria por inteiro minha paixão. Esposo tão sonhado, esposo tão bonito, Jesus. Essas duas crismandas têm um significado muito importante. Da primeira foto, você pode observar que ao fundo tem o esposo dessa crismanda, que está na cadeira de rodas, né? E agora, no dia 2 de novembro, ele faleceu. Então, foi um casal que é muito querido da comunidade, né? E a gente fez o acompanhamento para ela, né? A Vânia,
participar da catequese de adultos, receber os sacramentos que estavam faltando, e ela cuidando, né, do esposo que estava na cadeira de rodas. E aí ele já estava bem doente, né? Ele sofreu um acidente de ônibus, ficou na cadeira de rodas e aí no último ano ele estava se tratando com 2 cânceres, né? Então foi um momento assim muito importante porque o coordenador da comunidade foi na residência deles fazer a inscrição dela da catequese, né? Então é a representação de uma catequese em saída que vai atrás, né? Convidar, resgatar as famílias para dentro da comunidade.